Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. E já estamos ao vivo. Boa noite, amigos e amigas do Coluna do Fla. Simbora aqui para mais um resenha ao vivaço. Hoje ao meu lado ele, meu amigo Petit. Boa noite, Petit. Saudações rubro-negras. Como está? Seu destaque inicial. Boa noite, meu amigo Túlio Rodrigues. Boa noite, Rafael, lá na produção. E boa noite a toda a nação rubro-negra que se encontra aqui no maior e melhor canal, né, da internet rubro-negra, né? Tamo junto e misturado. Agora, né, um confronto, um clássico na Copa do Brasil. E o que temos a fazer é ir para cima deles, porque Copa do Brasil não é campeonato carioca, né, Túlio Rodrigues? Essa parada, né? A Copa do Brasil não é campeonato carioca, vale também muito mais grana, tem muito dinheiro envolvido. E então é outro patamar, né? É outro patamar. Bom, vamos iniciar aqui, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, né? Também votar no Coluna do Fla no Prêmio IBEST, QR Code aqui na tela, a produção também vai jogar aqui o link no chat aí para vocês. E é muito importante também que vocês compartilhem o link para aumentar o alcance do nosso debate aqui. E vamos embora, produção, chamar a vinheta, tudo nosso, nada deles, simbora. Acho que a produção deu ruim. A produção tá com problemas técnicos. Então a gente segue aqui, não tem problema. Quando a produção disser que tá legal. A gente vou olhando aqui a galera do chat aqui. Yuri Reis tá aqui, ó. Boa noite, meus amigos Petit e Poeta Túlio. Alisson Silva, cheguei agora, já deixei meu like. E lembrando mais uma vez, né, que todo mundo, né, comentar, deixar o like também. E a gente hoje vai falar, né, de mercado da bola. Hoje o Marcos Braz falou sobre janela de transferência. Também aí, né, o Flamengo que não sai da boca dos adversários. O Braz falando também sobre a pressão da torcida, a Arrascaeta aí, informações atualizadas sobre o nosso querido Arrasca e também, né, aí uma informação sobre o jogo da próxima quinta-feira. O jogo é quinta, né? A gente está acostumado o jogo ser quarta, mas o Flamengo joga quinta-feira contra o Racing lá. O Druida RPG também aqui com a gente. Boa noite, like nessa parada. E vamos começar a falar, né? Braz abre o jogo sobre possibilidade do Flamengo se reforçar na próxima janela de transferências. Então, abrindo aspas aqui, lembrando que hoje a gente teve o sorteio da Copa do Brasil, né? E o Braz falou lá depois do sorteio, atendeu a imprensa, e ele falou sobre a janela de transferências e lembrando que não pode ser uma possibilidade, né? O Flamengo tem que contratar, mas vamos abrir aspas aqui para o vice-presidente de futebol do Flamengo. Ele disse o seguinte: esse é um processo contínuo. A janela abre em 3 de julho e os movimentos serão feitos. Temos tempo para trabalhar, avaliar. O Flamengo em toda janela procura, dentro das possibilidades, reforçar o elenco e dar mais ferramentas para a comissão técnica buscar os títulos. Essa foi a fala aí do Marcos Braz. E não pode ter só... o fato de contratar não pode ser só uma possibilidade, né, Petit? O Flamengo tem que contratar ali para... volante, precisa de lateral, agora talvez nas 2 laterais aí também necessita de jogadores. Essa coisa também de sempre estamos avaliando, não sei o que, foi a mesma coisa falada no passado e agora, né, a situação tem que partir para uma ação mais contundente, né? Com certeza, né, Túlio? A gente vem sempre falando aqui dessas contratações, principalmente você, né, Túlio, que vem sempre batendo aí na mesma tecla e a gente chega a uma conclusão, né, que o Flamengo ainda precisa se profissionalizar mais dentro desse setor de contratação. Boa noite, meu amigo Nazário. O mestre tem que ser reverenciado. E hoje, pô, ele veio carecão só com a barba. Agora ele tá mestre mesmo. Se perguntar uma parada pra ele, ele acerta o teu futuro, meu parceiro. Então, hoje ele não tava nem na escala, mas ele veio trabalhar assim mesmo, né? Ele veio trabalhar assim mesmo. Tem essa parada. Eu não tô na escala, não?
Eu acho que não, pô. Mas agora que você já tá aqui, né? Já tá aí, então, já tá aí, fica aí, meu parceiro. Cheguei, produção. Ó, isso aí você vai ser usado a seu favor quando eles forem te descontar. É isso aí. Essa Alô, parada. produção, anota aí, hein? Bota aquela estrelinha do lado do nome do Nazário. Essa parada aí. Então, meus amigos, a gente vem falando, batendo muito nessa tecla, principalmente de contratações, né? A gente vê aqui, eu vou citar o próprio Atlético Paranaense, que não tem a envergadura do Flamengo, né, Túlio? Quando você tem aquela grana contada, você não pode errar. Pode te dar R$1.000 na tua mão aí, tu tem que comprar uma parada. Porra, tu não pode pensar, caraca, irmão, será que eu compro pela internet? Porra, não é melhor pagar um pouquinho mais caro e lá na loja que é original. Por quê? Porque você não pode errar. Né? E o Flamengo ele vem com tanta grana, que parece que o Flamengo de vez em quando joga uma grana fora, sem uma avaliação mesmo mais certeira do que está fazendo. Por exemplo, né, o nosso amigo Nazário bate na mesma tecla que a gente acaba de vender um jogador que tem 20 anos, né, e que, na minha opinião, ele era o melhor volante do Brasil, na minha opinião. Com 20 anos, o Flamengo agora quer comprar contratar um de 31 que quer ganhar 1 milhão. E o João Gomes aí ganhava 250 mil. Então, eu acho que não era mais certeiro você pegar o que está acertando, né? O que já está certo, que já acertou na posição, e tentar manter ele aqui por mais um ano. E essas coisas o Flamengo vai fazendo. O Flamengo a gente não discute muito aqui. O Rodinei é bom ou o Rodinei é ruim? Como o Rodinei ele foi titular, é muito difícil você repor um titular. É isso que eu fico falando sempre. Aí você traz um outro jogador que é mais reserva do que o da base. O menino da base vai acabar tomando a vaga do Varela. O Varela vai jogar muito pouco pelo que está acontecendo, né? Pelo que está se encaminhando agora. Então, acho que o Flamengo ele tem que ser mais certeiro. Mas, na minha opinião, só não é, Túlio, porque dentro desse departamento, quem senta na mesa para avaliar são pessoas que não têm um conhecimento 100% das 4 linhas. Na minha opinião, o Flamengo deveria trazer, né, pessoas que fossem totalmente capacitadas para fazer, primeiro, uma análise. O que a gente precisa hoje? É de um lateral? É o lateral que a gente precisa? Beleza. Quantos laterais tem à disposição para a gente poder atacar? Tem tantos. E qual deles se encaixa dentro do que a gente precisa? Não adianta, cara. O cara às vezes disputou a Copa do Mundo, às vezes joga num clube grande e tal. Mas, por exemplo, a gente precisa de um lateral ofensivo, você me traz um lateral defensivo. Hoje, o nosso volante que precisa desarmar, armar e de vez em quando chegar lá na frente para fazer o gol, ele está em final de carreira. É legal isso? O patamar que o Flamengo chega hoje, o Flamengo não deveria nunca mais contratar jogadores em final de carreira. O cara, para jogar dentro do Flamengo hoje, o cara tem que estar no seu melhor nível técnico e físico. No mínimo, o melhor nível técnico e físico. Você contratar esse tipo de jogador é igual quando você tem um sonho, o Túlio, você tem um sonho de comprar um Honda Civic. Pô, tu não consegue comprar o 2023, aí tu vai lá e compra um 2012. Pô, irmão, alguém já andou ali, já gastou pra caramba. Quando você compra, já tem que fazer o rolamento, tem que fazer a bobina, cabeçote está indo embora. Isso a mesma coisa acontece com o jogador. Já rodou muito, já rodou demais, já foi muito utilizado. Aí quando vem pro Flamengo, vou citar o Fluminense, Marcelo já tá lá com a coxa machucada. É craque, jogadoraço, mas você contrata jogadores que já estão em finais de carreira. Então o Flamengo abriu mão de um jogador zero, abriu mão de um carro zero, né, para colocar na titularidade hoje um jogador que está em final de carreira, que se chama Vidal. Hoje, o Flamengo contrata o Marinho. Como foi a avaliação do Marinho, Túlio? Oportunidade de mercado? Será que ele seria... Porque o maior problema do Marinho... Eu falei no último programa, Túlio, não sei se você chegou a me ouvir, é o seguinte... que o Marinho, para mim, não é o mais culpado, Túlio. Eu nunca mais, olha o que eu estou falando aqui, eu nunca mais vou criticar o Marinho, Túlio. Porque ele não joga mal de agora, não, Túlio. Ele já joga mal desde quando ele veio, Túlio.
E se você contrata um profissional para fazer qualquer tipo de serviço e o cara não consegue entregar o que você pediu e você está pagando ele em dia, você tem outro trabalho para fazer, você vai contratar esse cara, Nazário, ô Túlio? Então é isso que o Flamengo faz. O Flamengo dá oportunidades ao Marinho, mesmo sabendo que ele não entrega. Mesmo sabendo que ele não entrega. Então, na minha opinião, Matheus França, para mim, é o primeiro da lista. Porque muitos vão falar o Matheus Gonçalves, mas, na minha opinião, eu ainda acho o Matheus França mais experiente, mais esperto dentro de campo, fecha um espaço, tem uma velocidade incrível, e eu acho que esse jogador Matheus França, o próprio Matheus Gonçalves e o próprio Igor Jesus, esses caras, na minha opinião, Túlio, tem que estar na frente do Marinho. Agora, se você vai contratar, Túlio, tem que ser muito certeiro, Túlio. Não pode ser um jogador que chega aqui e joga menos que um jogador da base, não pode. E ninguém chega no Flamengo, Túlio, para ganhar menos de 500 mil. Ninguém chega. Ninguém chega. E é isso que a diretoria tem que avaliar na hora de fazer qualquer tipo de contratação. Mas enquanto, né, tiver profissional dentro do Flamengo que senta na mesa, porque o Marcos Braz não escolhe sozinho. Tem uma reunião lá, não tem tudo, para falar, olha só, é nesse aqui que a gente vai. Se é nesse que a gente vai, meu camarada, tem que ser muito certeiro. Os caras continuam errando. É só a gente ver o número de técnico que o Flamengo já teve. O Flamengo consegue se recuperar porque o torcedor empurra, o Flamengo arrecada um bi, ainda continua mesmo errando tudo. A gente ainda continua na frente de muitos clubes. Mesmo fazendo um monte de M, o Flamengo ainda continua na frente de muitos clubes e acaba se recuperando. Mas vai ter uma hora, meu camarada, que a gente não vai conseguir encontrar um técnico que vai conseguir reverter a situação, igual foi ano passado com o Dorival, de tanta M que esses caras fazem. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui. Se o Flamengo fosse mais profissional em todos os departamentos, Túlio, provavelmente a gente tinha, né, encontrado, a gente atingido a hegemonia do futebol na América do Sul. Eu não sei se o Nazário acompanhou aqui, né, a fala do Marcos Braz, que a gente está debatendo aqui, que ele falou hoje, né, lá na sede da CBF, sobre a possibilidade, né, do Flamengo se reforçar na próxima janela. Então, vou abrir aspas de novo aqui para o Marcos Braz para você comentar também. Ele falou o seguinte: esse é um processo contínuo, a janela abre em 3 de julho e os movimentos serão feitos. Temos tempo para trabalhar, avaliar. O Flamengo, em toda janela, procura, dentro das possibilidades, reforçar o elenco e dar mais ferramentas para a comissão técnica buscar os títulos. Essa foi a fala do Marcos Braz. E aí a gente está falando aqui, como colocou, né, o Petit, o contexto, tipo assim, não pode ser uma possibilidade, e na minha opinião, né, você não precisa esperar também chegar 2, 3 de julho. Quando chegar 2, 3 de julho, o Flamengo já tem que ter os nomes engatilhados. A gente vai fulano, vamos lá e sacramentar quem o Flamengo quer contratar. Ponto. Ah, não, nós estamos aqui ainda avaliando. O Flamengo está avaliando desde o ano passado. As contratações que o Flamengo fez foram o quê? O Ayrton Lucas, o Flamengo confirmou a contratação, trouxe o Gerson, talvez o único reforço que o Flamengo que demandou um grande investimento, e contratou em definitivo o Varela, que eu não sei baseado em quê, né? Que eu também quero baseado em que Varela mereceu ganhar um contrato em definitivo. Até hoje eu queria entender qual foi a avaliação, Túlio, a avaliação desse jogador, que ele tinha a condição de jogar no Flamengo, não é porque ele joga na seleção, né, e disputou uma Copa do Mundo que ele tem condições de jogar no Flamengo, porque o Uruguai joga de uma forma, o Flamengo joga de uma forma totalmente diferente da seleção do Uruguai. Será que ele ia se adaptar? Eu acho que o que não está tendo é essa avaliação, Túlio, é o que está faltando. Não, e também, vamos combinar, o Uruguai foi péssimo na Copa do Mundo, eliminado na primeira fase, acho que não dá nem para a gente colocar em parâmetro, apesar de muita gente defendia o Varela sob esse argumento. E sobre essa questão da oportunidade de mercado, eu até falei mais cedo aqui na live de opinião, de que o que está demandando ao Flamengo é a oportunidade de mercado, porque a oportunidade, quando você fala que é oportunidade de mercado, por exemplo, se avaliar o Davi Luiz, né, dentro do contexto lá de 2021, quando ele foi contratado, beleza
que era uma oportunidade de mercado, porque é um cara acima da média para o futebol brasileiro na posição dele. Marinho, por exemplo, já não era. O Flamengo ainda pagou 8 milhões pelo Marinho. E aí você pega um cara que, olha, vamos avaliar aqui, olha, oportunidade de mercado, trouxe o jogador sem consultar o treinador, que era o Paulo Souza na ocasião. O Paulo Souza não gostava do Marinho, né? E falava que preteria o Marinho por conta de questões técnicas, né? O que para o jogador deve ser horrível, ou seja, porque ele não considerava que o cara tinha capacidade de jogar no time dele. Então, a oportunidade de mercado, que a gente poderia colocar como uma exceção, é uma exceção. É um, o Messi tá livre. O Flamengo tem condições de, é o Messi. O Messi não precisa perguntar para nenhum treinador se ele quer ou não o Messi, que o treinador vai querer ter o Messi. Agora, quando essa oportunidade de mercado, aliás, quando você contrata alguém sob a justificativa de oportunidade de mercado, é quando você atropela os processos, né? Pelo menos é tipo isso. Não, é oportunidade, então você atropela os processos, que é o grande problema, E as contratações, na minha opinião, não podem ser dessa forma. O cara lá do Conselhinho colocou que é votado, que é feito isso, que é feito... Ou seja, o Marcos Braz não toma decisão sozinho, o Conselhinho não toma decisão sozinho, é uma decisão em conjunto, né? Mas, Nazário, queremos te ouvir aí sobre essa situação aí, dessa fala do Marcos Braz. Uma empresa minimamente séria, né, você tem tudo subdividido. Você tem o presidente, que manda em todo mundo, ou o diretor, ou o CEO, sei lá como queiram denominar. Você tem o cara que cuida da grana, você tem o cara que cuida do administrativo, você tem o cara que cuida da pionada, você tem o cara que cuida das compras, por exemplo. E você, como diretor financeiro, não, vamos lá, uma construtora, por exemplo, né? Ganhou uma licitação, vai fazer um prédio. E aí o diretor financeiro está viajando, né? Ele está em São Paulo, de repente ele conhece uma fábrica de lâmpada. Aí o cara olha, o dono da fábrica, o representante da fábrica, fala o seguinte: irmão, nós estamos com a lâmpada aqui, que não é sacanagem, não. São lâmpadas que são muito baratas, é lâmpada de ponta, é uma lâmpada que está chegando no mercado e tal. E o diretor financeiro olha, meu irmão, fazer um negócio contigo, eu vou querer. Faz o seguinte, bota aí, embrulha para mim, manda lá para minha empresa, eu quero 2.500 lâmpadas. Aí eles começam a construir o tal do prédio que eles ganharam. Aí o cara fala, irmão, aqui a gente não vai usar essa lâmpada, não. Essa lâmpada aí não é condizente com o nosso projeto. Então, assim, está tudo errado. Você não pode ser de um setor e comprar para o outro, grosseiramente falando. Então, quando a gente pensa em jogador, e aí eu gosto muito dessa fala do Petit, tem que haver um consenso. Mas, por exemplo, não adianta o cara ser presidente, e aí não adianta, mas o presidente está no Flamengo há 40 anos. Amigo, ele não é profissional da bola, ele é apenas o presidente. Ele é o cara que vai administrar o clube. Então, tem que haver uma comissão técnica permanente. Dentro dessa comissão, um René Simões da vida, um Pedrinho, um cara que entenda de futebol, que conheça as 4 linhas. Gente boa, olha só, a gente estava pensando em comprar esse cara aqui, que está nesse preço aqui. Então beleza, vamos lá. Qual a idade do cara? Posição, ponto fraco, ponto forte. Esse cara, ele é ruim de bola. Vamos dar uma olhada na ficha do boneco? Foi campeão aonde? Chupou laranja aonde? Aí, beleza, o cara não é ruim de tudo, não. Ô, técnico, chega aí, olha só, nós estamos com esse cara aqui, ele te serve? Irmão, olha só, não vai servir não, sabe por quê? Porque eu tenho jogador A que eu vou colocar nessa posição, nos treinamentos o cara tá me dando uma resposta bacana. Sabe o que eu preciso? Eu preciso de um atacante. Olha, eu preciso de um lateral direito. Eu preciso de um cabeça de área. Eu não preciso desse cara aí, não. Olha, eu tenho um garoto que, tá tinindo e ele vai ser o meu novo armador. Eu preciso de um cara lá da área, um cara que seja referência, que seja goleador, grandão, bom de cabeça. Procura aí no mercado. Então, tem que haver uma consulta para o cara que está dirigindo o clube.
é minimamente desrespeitoso você comprar uma peça e virar para o técnico, meu irmão, embrulha e manda. Como assim? E aí eu, como treinador, sou obrigado a trabalhar com um cara que, para mim, taticamente não serve. E aí eu estou engolindo que o presidente, juntamente com a diretoria, comprou, porque é uma oportunidade de mercado. Pô, irmão, pode ser uma oportunidade de mercado maravilhosa, mas se ele não se encaixar na metodologia de trabalho do técnico, não adianta. Um caso clássico desse é o Marinho. O Marinho, ele não se encaixou com absolutamente ninguém. E eu lembro que ele, na estreia, meteu o gol, coisa e tal, a galera, porra, bacana, minimício, bababá. Cara, o Marinho é um jogador que ele serviu para o Santos, jogou no Sport e ganhou fama por causa de um meme. Ele virou um meme e ganhou uma projeção nacional. Mas ele, como jogador, pelo menos para o Flamengo, não serve. Está mais que provado. Não dá. Assim como o Davi Luiz. Ô, Nazário, lembrando que ele passou lá pelo aquele time do Grêmio, do Renato. Parece que não, mas aquele time do Grêmio do Renato também era um time construtor, era um time que ficava com a bola, um time que tocava a bola, que criava muito, e ele também não conseguiu jogar lá. Então, na minha opinião, o maior problema do Marinho é jogar num time construtor. Ele desenvolve o futebol dele melhor quando ele joga num time que joga por uma bola, estica uma bola dele lá, ele dá uma tapa para a esquerda, dá um chutão, a torcida, o goleiro faz uma defesa, ele consegue jogar. No time do Flamengo, onde ele tem que pensar o tempo todo, é complicado para ele. Tanto que todos os técnicos que passaram pelo Flamengo, não queriam, não utilizaram o Marinho com frequência. Exatamente. E isso acaba influenciando muito, mas muito, dentro do time. Ah, Nazário, é uma peça só, mas se você tiver uma peça jogando de maneira incorreta, você compromete o seu esquema de jogo. Você tem que estar compactado. Ó, galera, eu quero vocês pressionando a saída de bola, todo mundo compactado. Ô, gente boa, você vai pegar a bola, abre, eu quero que você abra ali pelo lado direito, mas vai estar ali o lateral trabalhando com você e o meia vai estar caindo aqui. Eu tenho um meia que vai estar caindo. Então, você vai tramar com ele ali. De vez em quando, você vai entrar na área, vai cruzar, ou você vai servir alguém. E o papo é esse, né? Dependendo da demanda que o cara vai precisar realizar dentro de campo. E quando você tem um cara que não consegue obedecer taticamente uma função, cara, você quebra o esquema. Não adianta. Quer ver um caso muito, muito clássico disso? Ayrton Lucas entrando para jogar domingo como armador. Não deu, não tinha como. O cara é acostumado a jogar na lateral, que é outra vibe, que é outra velocidade, que é o cara que é o desafogo. Ayrton Lucas está acostumado a dirigir na linha vermelha no feriado e no domingo, pô. Entrou na linha vermelha do engarrafamento, vai jogar, não tem como. Exatamente. Ele não é o cara... O Ayrton Lucas é o cara que vai ser acionado, ele dá o tapa, vai para dentro, chega na área, ou bate de fora ou cruza. Ele é o cara que vai no fundo, ele não é o cara que pensa. Ele não é o cara que pensa, segura a bola, olha para um lado, pô, aqui tá ruim, vou jogar para a direita, voltou, encosta aqui no cabeça de área, vai para cá, avança, volta, pega a bola. Ele não chama essa responsabilidade. É a característica dele. Assim como se você pegar o Pedro e fizer isso, vai dar problema, não adianta. Não é esse cara. Então, por exemplo, o time tinha que ter começado com o Everton Ribeiro, que é a peça. Então, hoje, qual é a nossa dependência? Hoje nós temos ainda a dependência de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Isso é muito claro, ficou muito claro já há muito tempo, não é de hoje. Então, o que a diretoria do Flamengo, junto com o técnico que hoje está à frente do Flamengo, o que eles precisam fazer é o seguinte: ô, Sampaoli, presta atenção, vai abrir a janela. Então, a gente vai começar a articular agora, vamos sondar o boneco, né? Pô, fala aí, o que você precisa? Olha, eu preciso de um lateral direito, eu preciso de um meia, pô, eu preciso de um cara que jogue aqui na lateral direita. Mas por quê? Aí senta para conversar. O Wesley não está legal? Tem algum problema com ele? É isso. Aí vocês vão ponderar, eles vão ponderar, e a coisa vai acontecer. Não sendo isso, a gente fica nesse blá, blá, blá do Braz de novo, porque no início do ano ele falou que ia contratar o ano passado,
ia contratar um jogador de peso mundial. Não veio. Aí, no final da história, fechou a janela. Não, nós não conseguimos, coisa e tal, estamos trabalhando. É óbvio que estamos trabalhando. Isso aí é igual aquela placa, desculpe o transtorno. Estamos trabalhando para o seu conforto. Meu irmão, não é assim que funciona. E a gente está vendo, 2019 a gente foi campeão, foi tudo maravilhoso, 2020 a gente não contratou ninguém. E aí o time vai envelhecendo, o tempo vai passando, veio 2021, pega 2, 3 gatos pingados, 2022, porra, a gente contratou o Gerson, o Ayrton Lucas vai ficar, e o Varela foi essa causada aí. E o time não se renovou. E se não for pela base, e se não vier ninguém de fora, que, pelo amor de Deus, a gente está de saco cheio dos caras de 30 anos virem para cá e liberar a rapaziada de 20, pô, isso é no mínimo, é burrice, cara. Pelo amor de Deus. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Alisson Silva tá aqui, o Druida RPG, Cláudio Cruz, Alisson Silva também, Cláudio Cruz, Túlio Rodrigues, você falou que o JJ foi quem indicou o VP pro Flamengo. Eu nunca falei isso, sei nem de onde saiu essa informação aí, eu sei que falaram isso aí, mas não fui eu não. Luciano Costa também. Túlio, você criticava o Sampaoli, por que você deixou de fazer críticas ao Sampaoli? Eu não preciso nem comentar isso aqui, né? Depende de que crítica eu fazia ao Sampaoli, e o que eu mais fiz de domingo para cá foi criticar o Sampaoli, né? Mas tá aí registrado o seu comentário. Nosso querido Alexandre Paca, boa noite, Petit, Túlio, Nazário e galera do chat. Cheguei igual o Davi Luiz, 18 minutos atrasado. Essa parada, né? Yuri Reis, exatamente, Nazário, há muito tempo é nítido a dependência que temos do Arrasca e do Everton Ribeiro. Alexandre Paca, Braz diz que ia contratar um jogador de peso, será com mais de 30 anos e com barriga igual a dele? Deve ser para lutar sumô. Tá complicado, né? Bom, vamos lá, né? O Flamengo aí mesmo em uma fase não sai, né? É aquilo que eu falo, que o Flamengo ele tá no topo da cadeia alimentar do futebol brasileiro, e ele também é o sangue, né? Que pulsa e que corre nas veias dos rivais, porque eles não vivem sem a gente. Tudo eles têm que falar da gente, né? E não foi diferente do Maurício Barbieri, né? Que foi falar de arbitragem, eles perderam, né? Aí tem que justificar. Aí a culpa é do Flamengo. Perdeu o Bahia em casa, né? A culpa é do Flamengo. Aí o Barbieri teve a pachorra de falar do Flamengo ontem. Ele disse o seguinte: eles, árbitros, vão continuar errando como erram sempre, tendo falta de critério absoluta, e ninguém vai falar nada. Só ver Flamengo e Botafogo as expulsões. Na minha opinião, a do Rafael, que ele deu amarelo, era vermelho, porque ele foi para cima com a sola. A do Rafael era vermelho direto. O que falar da do Thiago Maia? Alguém falou? Bom, o Barbieri, ou ele... Tem hora que, assim, a gente não gosta de ofender as pessoas, mas tem que... Ou o cara é burro ou ele se faz. Porque o que mais se falou, né? O debate foi, né? Ninguém aqui criticou... Lógico, eu até falei isso durante a transmissão, que o Rafael merecia o cartão vermelho direto, mas mesmo assim não deixou de ser expulso. E o Thiago Maia, todo mundo falou, todo mundo debateu sobre o Thiago Maia. Em que mundo vive Maurício Barbieri, o Petit? Eu também não sei, né? Eu não sei. É aquele cara, né, cara, que vai para um lugar, mas vive pensando no outro, né? O Flamengo não sai da cabeça dele. Aí ele fica lembrando do Flamengo aí a todo momento, né? É complicado. E eu falei o seguinte: na minha opinião, não foi pênalti. Eu ouvi várias vezes esse lance. Nada consegue colocar na minha cabeça que foi pênalti, como eu achei também que o Thiago Maia teria que ter sido expulso. Para falar aqui, na moral, sem clubismo, o que eu vi. Ah, Petit, foi sem querer. Mas sem querer também é expulsão, meu camarada. O cara acertou uma pancada no maluco, errou a bola, não foi de maldade, chegou com muita força, com muita vontade, e o cara tirou a bola ali do instante que queria chutar. E pegou. Na minha opinião, expulsão. Mas também tem pessoas que acham diferente, respeito pra caramba. E o pênalti também, brincadeira. O pênalti até agora, não consegui ver pênalti no lance, e o Maurício Barbieri, eu não sei se ele entrou em coma e só acordou no dia do jogo do Vasco, porque o que mais foi falado foi do Thiago Maia. Ninguém falou mais não teve nenhum assunto que foi mais comentado do que o assunto da possível expulsão ou não do Thiago Maia. Mas como ele vive pensando no Flamengo, a gente tem que dar um voto para ele.
E sabe o que é o escroto desse tipo de comentário? Porque assim, a gente teve erro contra o Flamengo até no Mundial, né? A gente teve um erro absurdo lá no jogo contra o Al Hilal. E mais uma série, né? Teve aquele jogo com o Fluminense, que teve o gol mal anulado, uma série de erros, né? E aí ele coloca, porque eu concordo de que sim, a arbitragem vai errar sempre, até porque tem as questões aí, né? Debates mais profundos, de falta de profissionalização dos árbitros e tal, parará, mas ele coloca como se tivesse uma armação favorecendo o Flamengo. E o engraçado é que é favorecendo o Flamengo até quando ele perde, né? Aí o cara vai favorecer de não expulsar um jogador do Flamengo, que, como o Petit colocou, eu até na hora falei, olha, ele não teve a intenção, de fato, de fazer, de dar aquele chute ali, né, no jogador do Botafogo, mas ele deu. E assim, e depois eu mudei de opinião, concordo que ele deveria ter sido expulso. Sim, né? Agora, o cara colocar o Nazário como se fosse um complô, tivesse uma armação, né, feita talvez pela CBF para beneficiar o Flamengo, que é um dos times mais prejudicados também pela arbitragem. O interessante é o seguinte, o Vasco e o Barbieri ele age como aquele corno, né, cara? Aquele corno que fala assim, não, olha só, eu me separei, eu não dei certo com a minha mulher por causa do sofá. Tinha um sofá muito confortável lá em casa, aí vagabundo ia lá, pegava a minha mulher, dava-lhe uma arregaçada, mas o problema era o sofá. O sofá era muito confortável. E aí, infelizmente, isso aconteceu. Então, assim, não é de se espantar, que assim, muito tempo que eles não jogam o Campeonato Brasileiro lá naquele chiqueiro. E aí, o que aconteceu? O primeiro jogo, eles ganharam do Atlético, né? Foi até uma surpresa. Ganharam do Atlético, coisa e tal. Aí, eu já comecei a ouvir o eco daquele pessoal igual o Ribamar. Campeão da primeira rodada. Mulher, campeão. Aquela mulher gritando, aí o outro, olha onde é que os mulambos estão! O outro se jogou na piscina, de casaco, começou a gritar. Aquilo foi patético. Aí a gente viu o resultado, né? O Vasco caiu e a vida continuou absolutamente normal. Aí, no segundo jogo, eles dão 2-0 no Palmeiras e o Palmeiras vai e empata o jogo. E por muito pouco não ganhou. E ontem estava em casa, tinha 19 mil, venderam 19 mil ingressos, coisa e tal, não sei o quê. E nego já estava botando 3 pontos na conta, porque o Bahia não tinha ganhado de ninguém. Aí o Bahia ganhou o jogo e tal. O detalhe é que é o seguinte, hoje no programa eu estava falando isso. Quando acabou o primeiro tempo do Vasco, eles tinham 11 finalizações e o Bahia tinha 2 ou 3. Quando acabou o jogo, o Vasco teve 15 finalizações, ou seja, chutou 4 vezes no segundo tempo. E o Bahia deu 12. E acabou ganhando o jogo, finalizou um pouco mais, e aí 3 pontos para o Bahia. Então, aí eles começam a falar, cara, é impressionante como os caras não esquecem o Flamengo. É impressionante, eu não consigo entender como que os caras ainda ficam falando. E isso que o poeta falou é engraçado, que os caras entram numa de levantar uma teoria, eles têm uma didática para falar, não, porque eles erram, não sei o quê, mas quando erra e prejudica o Flamengo, ninguém fala nada, fica todo mundo caladinho, né? Todo mundo, não, pá, não sei o quê. Hoje mesmo, no programa, um botafoguense estava lá e falou, não, ele começou a cair, eu falei, bom, então você está admitindo que não foi pênalti. Se ele começa, não, mas aí houve o toque, eu falei, não, peraí, o cara começou a cair, houve o toque, foi pênalti, vamos botar o lance de novo. Cara, a gente botou o lance umas quase 10 vezes. Eu, Nazário, respeito quem acha que foi pênalti, mas para mim não foi pênalti. O toque que houve, na hora que o cara vai cair, o Wallace vem levantando a mão, estica a perna, mas assim, se aquilo ali é fora da área, ninguém marca falta, cara. Mas é futebol. Agora, isso aí ninguém vai falar. Eu me lembro de um Flamengo e Atlético Paranaense, que aquele mau caráterzinho deu soco nas costas do Pedro, qual é o nome dele? Foi o... Eu sei aquele quem russo. Do Atlético Paranaense. O Kaiser. Ele deu soco no Pedro, o juiz expulsou,
Aí, não, peraí, vamos ver o VAR. E aí, surpreendentemente, ele deu um amarelo. E ele agrediu o Pedro pelas costas. E ninguém falou nada. Nenhuma torcida falou nada. Aí não é complô. Aí não, aí é tranquilo, aí pode. Então, pô, na boa, é de sacanagem, né? Fala sério. Assim, uma coisa são ter esse tipo de debate, esse tipo de fala em mesas redondas, até a gente trazer isso. Agora, um cara que é do meio, que é profissional, que passou pelo Flamengo também, porque se fosse de um jogo direto, tipo assim, pô, foi ali no jogo Flamengo e Vasco, o cara tá de cabeça quente e fala, não, foi depois, cara, dia seguinte, né, ou 2 dias depois, ao jogo do Flamengo. Aí o time dele perdeu. Ele vem e usa colocando como se não, porque ninguém falou do cara. O assunto Thiago Maia foi pauta. Até o Felipe Melo, que não tem o que fazer, né? Ele é um jogador em atividade, mas tá aposentado. Né? Ele entra para poder, né, para palma. Até o Felipe Melo comentou e saiu em todos os jornais. E aí o cara pega, coloca essa situação que, assim, essa fala de muito mais do caráter do Barbieri do que do próprio Flamengo, né? Porque é prejudicado, a marcação para o Thiago Maia foi equivocada? Foi. E aí? Botafogo deixou de ganhar o jogo? Mudou alguma coisa? Entendeu? Então, é uma parada que o cara não tem nada a ver. Nada a ver. E eu espero que esse cara não venha um dia trabalhar no Flamengo e venha dizer eu amo o Flamengo porque isso para mim é coisa de mau caráter. Agora, ele vai lembrar também, né? Teve um tempo atrás lá o Campelo, quando foi apresentar o projeto de governo dele, ele colocou o Flamengo, né, no projeto de governo dele lá. Ainda, então, assim, isso você pode até esperar até do dirigente, né? Uma provocação, se tipo o cara quer imitar Eurico, né? Tem muita gente que quer. Inclusive, ele foi eleito no Vasco por conta. Eurico Miranda fez aquela manobra, então ele foi eleito. Agora, porra, um cara que ainda passou por aqui, eu acho que isso aí é um mau caratismo do cacete, esse tipo de comentário dele aí. O Vasco é o time que mais utiliza o espiritismo no futebol. Porque o que tem de defunto lá votando em dia de eleição é uma grandeza. Boa, né? Complicado, né? Bom, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, votar lá no coluna do Fla no Prêmio Best, ó, link fixado no chat, também tem um QR Code aqui na tela. Mário Malagoli aqui com a gente, Alexandre Paca também comentando. Cadê aqui? O Mário Malagoli falou, estou representando o Simon, chegando atrasado. Tá mesmo, tá mesmo. Yuri Reis, já li aqui o Yuri Reis, Alexandre Paca também, a galera vai comentando aqui com a gente, vamos seguindo, falando aqui, ó, o Marcos Braz falou, também lá na CBF, sobre a pressão da torcida do Flamengo, né? Comentando aí sobre a crise, sobre as cobranças, abrindo aspas aqui ao vice-presidente de futebol, ele fala o seguinte, o Flamengo fez alguns bons jogos com o São Paulo, os resultados não vieram, internamente e externamente, está todo mundo não tranquilo, pois os resultados nos deixam chateados. Mas está todo mundo bem confiante, tenho certeza que teremos uma sequência ainda melhor. Aí ele complementa, a torcida do Flamengo é sempre muito importante, mesmo cobrando, mesmo em situação adversa. Quando chega em situação como essa, a torcida chega junto, pega junto. Quando você está ao lado da torcida do Flamengo, é a situação melhor possível. Falou o óbvio, né, Petit? Falou o óbvio, só esquecendo de que também, na minha opinião, uma das atribuições do torcedor, né, sendo de qualquer time, principalmente do Flamengo, só para informar aqui, ó, Yuri Reis, placar, coluna do Fla, informação agora, direto do Maracanã, fala aí, repórter Nazarora, então, Túlio Rodrigues, Petit e Nazarioli, acaba de empatar River Plate. Nesse momento, River Plate 1, Fluminense 1, placar, coluna do Fla. Bom, voltamos aqui agora. O Fluminense é o virgem da América. Libertadores vocês nunca vão ganhar. A liberta é um bem que só o Flamengo traz. Quando o Fluminense perde é bom demais. Mas pode comentar, Petit. Aproveite. Olha só, meu amigo Túlio Rodrigues, essa pressão que o Flamengo vive é muito por causa deles mesmo que trouxeram essa pressão para dentro do clube, né? No ano de 2022, eles fizeram as mesmas M que fizeram no início de 2023, trazendo para cá o Satanás do Paulo Souza, que é buscar lá no fundo do inferno da Polônia.
Aí o cara veio aqui, fez tudo o que fez, destruiu uma coisa que estava pronta. Só que veio o Espírito Santo e falou: contrato Dorival, contrato Dorival. Aí o Dorival vem para cá e ajeita toda a M que esses caras fizeram, trabalhando com esses mesmos jogadores, o elenco é o mesmo, né? Perdeu aí o Rodinei e perdeu também o João Gomes, né? Mas conseguiu ajeitar, né? Mas aí, Nazário, né? Tava tudo muito tranquilo lá na sala de justiça. Eles tinham que arrumar algum caô, meu irmão. O Flamengo, torcedor, não estava reclamando. Campeão da Copa do Brasil, da Libertadores. Acho que alguém falou, porra, mano. Acho que o Satanás entrou na reunião e falou, porra, isso aqui tá muito calmo. Eu vou arrumar um problema aqui. Aí o Satanás começou a falar aqui, ó. Contrato Vitor Pereira, pô. Vitor Pereira é bom. Contrato Vitor Pereira. O Landim não renova com o Dorival, que ficou sabendo pela imprensa, e traz o Vitor Pereira para cá. O que eles queriam? Eles queriam o quê? Festa? Eles queriam o quê? Confete? Para você tomar uma atitude, trazer essa responsabilidade sua para dentro do clube, mano, tem que dar tudo certo. Tem que dar tudo certo, porque você arriscou demais. O Rodolfo Landim, Marcos Braz, arriscaram demais na troca de técnico, na minha opinião. Eles nunca poderiam fazer isso, já que a gente podia estar discutindo aqui o seguinte, Túlio, ó. Dorival chegou no seu limite, ele não consegue mais entregar e tal, e agora a gente está discutindo. Agora, né? Mandou o técnico campeão embora e contratou o vice. No mínimo, né? Isso não deve ser muito inteligente em lugar nenhum, né? E agora, meu camarada, tomare que dê tudo certo, tomare que o Sampaoli consiga de novo, né, ajeitar todo esse merdelê que foi feito no início do ano. A gente sabe aqui, falando bem rasgado, sem medo de errar, Flamengo chega, e eu falava isso, cara, tô falando isso, mano, há alguns meses, que meu maior medo era que o Flamengo chegasse nessa situação, nesse momento do campeonato. E eu falava aqui direto isso. O Túlio me perguntou, Túlio, no dia do sorteio da Libertadores, o Túlio me perguntou, Petit, qual desses clubes mais te preocupa na Libertadores? Eu respondi pro Túlio, todos me preocupam, porque o Flamengo hoje não está no nível que deveria estar para disputar as competições, não chega. Muito por tudo que aconteceu, que a gente não precisa repetir aqui. Então, enquanto o Flamengo não acertar, né, vai continuar essa pressão danada. E, falando da pressão, vou até também citar aqui o técnico Sampaoli. Túlio, vou falar para vocês o seguinte: o trabalho de Sampaoli, ele é melhor do que o trabalho do Vitor, é notório. Em poucas semanas aí de trabalho, a gente já sentiu uma diferença, mas o maior pé atrás com o Sampaoli era nas invenções. Na minha opinião, essa derrota do Botafogo, por mais que o Flamengo tenha crescido muito, mesmo que o Flamengo tenha criado muito, se não perde os gols que perdeu, teria virado o jogo, né? Sampaoli inventou, Túlio. O Sampaoli inventou. E a gente sabe que aqui no Flamengo você tem que ser eficiente e mais simples possível. E parece que para esses técnicos, Túlio, a simplicidade é uma coisa difícil para eles. Parece que eles não gostam de uma coisa simples. Então, a gente vai continuar aqui avaliando, a gente ainda não sabe como será o Sampaoli, se o Sampaoli vai entrar naquela coisa de falar assim, pô, botar meus dois lateral, meus dois zagueirinhos aqui, vou ajeitar, vou povoar o meio campo, vou afastar essa galera que está com preparo físico um pouco abaixo, os veteranos, eu só coloco se estiver vencendo e tal, para ele conseguir organizar esse time. Se continuar com a invenção, não vai dar certo. E, Nazário, desculpa, hein, Nazário? A nossa teoria, que ele não é atrelado a um sistema tático, foi por água abaixo. Eu fiz até um vídeo lá no TikTok pedindo perdão à torcida, porque o que mais me encantou aqui
é a capacidade dele entender que uma coisa não deu certo e ele trocar. E contra o Botafogo, Flamengo precisando virar o jogo, ele morreu com 3 zagueiros, na verdade, e o Marinho ainda entra na frente de Matheus França e Matheus Gonçalves, que para mim é um crime, né? E a pressão, Túlio, a pressão vai continuar, porque essa diretoria, o Flamengo já é um turbilhão. Então, se você acertou, Túlio, não é muito bom tu ficar mexendo ali, não. Que a probabilidade de tu mexer e dar errado é complicado. Eles foram mexer, agora tá aí, ó, 5 meses de trabalho. E o Flamengo ainda não está no nível de competição. É um absurdo, Túlio e Nazário. Oh, antes do Nazário comentar, o senhor falou assim, Túlio, o Simon está curtindo as férias dele só chupando a perna cabeluda de caranguejo. Aí me lembrou a música do Jorge Aragão, né? Tu tá comendo vidro? Não, pai. Eu tô chupando pedra d'água. É igual sabe. Tu tá comendo vidro? Não, pai. Eu tô chupando pedra d'água. Vai lá, NASA. Braz falando aí, projetando o futuro, ele quer que, né? Eu vejo um futuro repetir o passado, né? Eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. O tempo não para. O tempo não para. E aí, o que a gente está vendo aí é exatamente aquilo que eles plantaram lá atrás. E isso é matemático. Você planta arroz, não vai colher feijão. Você planta milho, não vai colher arroz. E a gente plantou isso lá, a gente não, eles plantaram isso lá atrás. Né? E quantas vezes a gente falou, caramba, o cara tirou o Dorival levou o Flamengo a 2, mas o pessoal não estava satisfeito. Aí pegou o Vitor Pereira, ainda que não estivessem satisfeitos, para mim, falei isso 200 vezes, vou repetir, tinha que chegar, olhar no olho, ô Dorival, muito obrigado, você foi fantástico, mas para o nosso projeto 2003, você não está encaixado, porque a gente está precisando disso, avaliamos e achamos que você não se encaixa, beleza? Beleza, acontece, isso é futebol. E aí, a outra coisa que ficou absolutamente fora de propósito, de quem minimamente tem um pouquinho de inteligência, né? Porque a pessoa desprovida de inteligência, ela não raciocina. Não tem como eu colocar o meu profissional, né? Você é uma empresa, aí você tem lá 2 profissionais disputando uma vaga. Na minha concepção, você vai contratar o que melhor se sair. Você não vai contratar o que ficar em segundo lugar. Isso, para mim, é burrice. Se você tem 2 profissionais e aí você faz uma prova e o primeiro vai tirar 90, o outro tira 80, você vai contratar o que tirou 80, né? A grosso modo, foi isso que aconteceu. O Vitor Pereira foi eliminado pelo Dorival e depois foi visto do Dorival. E aí ele é contratado e o Dorival é preterido. Então, isso não podia dar certo. E a gente falou, aliado ao tempo excessivo de férias, aliado à preparação física que estava horrorosa, aliado à falta de critério no trabalho do senhor Vitor Pereira, aliado à contratação que viria de nível mundial, que não veio. Então, hoje eu falei isso para um amigo meu, um avião não cai por causa de um problema. Um avião cai por conta de um conjunto de problemas. E o Flamengo hoje se encontra nessa situação vexaminosa por um conjunto de situações. Férias excessivas, a contratação do Vitor Pereira, a demissão do Dorival sem o menor critério, a falta de contratação, a falta de preparo físico, né, a zona que se transformou o Flamengo. E aí hoje a gente está agora contabilizando quais serão os possíveis prejuízos. E tem um detalhe, não sei se vocês lembram, mas, salvo melhor engano, não sei se foi o Conselho Deliberativo, projetou que 2023 o Flamengo, me corrija se eu estiver errado, o poeta, mas eu me lembro que a gente falou até sobre isso, que acho que foi o Conselho Deliberativo que projetou que 2023 a gente pegaria o G4 do Brasileiro, aí terminaria... Hã?
Na verdade, isso é feito pela direção. Eles fazem ali uma. Não é bem uma. É uma projeção mais financeira, né? Tipo, chegar Sim. até semifinal de Copa do Brasil, semifinal Libertadores, brasileiro até tal, e aí isso é aprovado no Conselho de Administração, né? Isso fica dentro do escopo do orçamento. Isso. Então, assim, a projeção dos caras, né? Óbvio que não trabalham em campo, mas você vê que a projeção dos caras não era nada otimista, em função de tudo que estava acontecendo no Flamengo. Então, hoje, nós estamos colhendo aquilo que foi plantado lá atrás. Nada mais que isso. Não tem nenhum absurdo. E a resposta dele foi absolutamente política. Porque a torcida exige, está sempre junto. Porque é pressão. Irmão, quem é que não sabe disso? A torcida do Flamengo é isso aí. Nunca foi diferente. Nunca foi diferente. A torcida do Flamengo ama ou alija do processo. Só depende do profissional. Então, o profissional chegou, e a gente sabe disso. Às vezes o cara nem é um monstro tecnicamente, mas é esforçado, dá carrinho, coisa e tal, corresponde, a galera bota no colo. Não tem crise. Agora, começou de palhaçada, meu irmão, aí a gente critica até a mãe do Papa, não tem jeito. Deixa eu pedir para a galera deixar o like, se inscrever no canal. O Mário Malaguari está falando aqui, São Paulo recuperou o Gerson e ele acha que pode fazer o mesmo com o Marinho. Espero que depois desse jogo ele tome consciência que Marinho não dá mais. Vai ter mais jogadores aí. Alexandre Paca também está aqui, o nosso querido Alisson Silva. Yuri Reis também. Lembrar a galera de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificação. Vamos trazer uma boa notícia, né? Enfim, né? A Arrascaeta treina pelo segundo dia seguido com o grupo e retorno ao Flamengo fica mais próximo, né? O que casa aqui com... Eu não gostei do título da matéria aqui, mas beleza. O Flamengo pode ganhar 2 reforços de peso para o próximo jogo. Ainda bem que está, né, entre aspas, ali, para o próximo jogo da Libertadores. Esses jogadores, um é o Arrascaeta, né, que vem treinando regularmente, e o outro, o Eric Pulgar. Até que me prove o contrário, o Eric Pulgar não era reforço, inclusive. E digo mais, Petit, o Sampaoli vai insistir no Pulgar. Eu espero queimar a língua, espero que ele dê certo, mas, assim, para mim... Eu acho que, né, a matéria não poderia ter sido melhor para eu fazer o comentário que eu iria fazer. Mais um jogador com memória afetiva, né? Marinho, ele tem na cabeça dele aquele Marinho dos Santos. É o que ele tem na cabeça dele ainda, né? O Vidal, é o Vidal campeão com ele na seleção do Chile, né? E agora, Eric Pulgar é mais um jogador que ele já conhece e ele com certeza dará oportunidade a esses jogadores, né? Tem algumas coisas, Túlio, né, que os jogos ele vai apresentando para você, Túlio. Ele vai apresentando para você. Vou citar um caso aqui, por exemplo. Rogério Ceni. O Rogério Ceni, para muitos, é menos técnico aí do que muitos técnicos. Mas ele tomou uma atitude no Flamengo que levou ele ao título, pô. Quando ele toma uma atitude, né, de pegar, colocar o Arão para a zaga e colocar o Diego de volante, por mais que muita gente achou estranho, né? Naquela época, né, o próprio Léo Pereira, que hoje aí é um dos melhores do Flamengo disparado, entregava todo o jogo. Até quando ele iria confiar, né, em uma zaga que estava sempre entregando? Até que ponto ele ia manter o goleiro Hugo tomando frango de tudo quanto era lado? Até que ponto, Túlio? Então tem uma hora, Túlio, ou que você acorda, ou você vai morrer abraçado com esses caras. O Marinho não consegue entregar no Flamengo e ponto, acabou. Aqui, por isso que eu disse, quando terminou o jogo, eu falei na transmissão, eu não tenho mais o Marinho como meu culpado, Túlio. Não é culpado, não é culpado. O Marinho não começou a jogar mal agora. O Marinho já joga mal há muito tempo. O Marinho, a cada 10 jogos que ele entra, ele joga mal 8.
Um razoável e um pouco melhor. Não tem como. Os garotos da base hoje estão à frente do Marinho. E agora vem o Éric Pulgar, mais um jogador da confiança do técnico Jorge Sampaoli. Então, Túlio, vamos aguardar para a gente não fazer aqui uma avaliação precoce, né? Mas, meu camarada, é complicado. Sampaoli está se agarrando a jogadores que não estão dando uma resposta já há um bom tempo. Então, sinceramente, eu acho que o mais inteligente seria, Túlio, você conseguir, com inteligência, você dar uma mesclada nesse time. Você colocar um Igor Jesus, né? E o Igor Jesus, irmão, correr muito para conseguir entregar uma bola com qualidade para o Everton Ribeiro, para o próprio Arrascaeta. Você conseguir montar um time, né? Pelo menos na retaguarda, para marcar, para correr, para dar carrinho, para conseguir jogar pelo menos aí de 60 a 70 minutos num mais alto nível, principalmente de preparo físico. Às vezes, né, Túlio? O técnico, às vezes, tem dia que não encaixa, Túlio. A gente sabe. Jogador de futebol tem dia que a parte técnica não tá legal. Mas agora, Túlio, o preparo físico tem que estar, Túlio. À vontade, você correr, você estar sempre perto da bola, você conseguir fazer falta técnica, você conseguir roubar a bola. Isso tem que estar sempre bem. E se o Flamengo continuar jogando, né, atuando com jogadores veteranos que não estão conseguindo mais entregar o que pode para o Flamengo, eu vejo aí, na minha opinião, um futuro escuro para o técnico Sampaoli. Se no próximo jogo a primeira opção dele for o Marinho de novo, né, estamos fadados ao fracasso, Túlio. Não tem outra coisa para eu falar aqui. Felizmente, eu estou falando aqui o que eu sinto. Se o Sampaoli não conseguir tirar um coelho da cartola, igual o Dorival conseguiu tirar, a gente lembra, né, Túlio, que a gente reclamava aqui que o João Gomes era poupado. Pô. João Gomes com 20 anos poupado. Pô. Vai poupar o moleque de 20 anos querendo jogar o tempo todo? Aí a primeira coisa que o Dorival faz é pegar o João Gomes e falar: irmão, vem pro jogo. Vem jogar o tempo todo, vem jogar comigo. Acertou aquele lado ali. Deu uma sorte danada também, que com o Dorival, o Rodinei jogou tudo que não jogou em 7 anos no Flamengo, então ele acabou acertando um lado, né? Crítico, né? Difícil de acertar pra caramba. E ainda tem uma coisa, hein, Túlio? O Arrascaeta não estava no melhor da sua forma física, e nem o próprio Everton Ribeiro. Não é aquele Everton Ribeiro mesmo que a gente está acostumado a ver. E mesmo assim, Túlio, digo a você, Túlio, o Flamengo atuou com 65% da sua capacidade, na minha opinião. E foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Imagina esse time conseguindo jogar 75%, 75%, 80% da sua capacidade. É muito difícil de bater no Flamengo. Mas se o Sampaoli continuar abraçado com jogadores que não estão entregando tudo, vai ser muito difícil do Flamengo conseguir dar a volta por cima, Túlio. O Luciano Costa aqui comentando, mexe Nasa. O Nasa, acho que ele caiu, né? O Mário Maraguari também está aqui, está na hora de dar oportunidade ao Matheus Gonçalves. Mário Maraguari entra treinador, sai treinador e sempre Cebolinha e Marinho no segundo tempo. Será que tem medo de alguém? Não, cara, eu acho que é o estilo de jogo dos caras, né? Eu gosto de jogador que corre pelo lado. O Mário Maraguari concordando aqui com o Petit, o Flacerato, flamenguista 2019 com medo do Flu, que vergonha. Qual flamenguista está com medo do Fluminense? Pô. Mário Maraguari, Túlio dedo duro. Por que dedo duro? Flamengo tá com medo do Virgem da América? Yuri Reis, quantos anos o Fluminense não ganha um campeonato brasileiro? O Fluminense não ganha desde 2012, se eu não me engano. Não, 2012, né? 2012. Completou Copa 10 do Brasil. Anos. Copa do Brasil, eles ganharam uma aí, não tem 10 anos? Eles ganharam em 2008, se eu não me engano. Não, 2009, né? Foi 2009? Não, 2009 foi o Corinthians. Eles ganharam, foi com o Renato, acho que 2007, eu acho que eles ganharam. Só acho que só já tem um tempinho, né? Eu já falei aqui, Copa do Brasil não é campeonato carioca não, tá? Vocês vão tomar um atropelo. Depois tu vem falar comigo aqui.
Yuri Reis, Marinho é o novo Vitinho da nação, aquele 12º de confiança. Não dá para botar Marinho e Vitinho na mesma linha, não. Gente, Não dá, cara, eu vou falar um negócio para você. E o Marinho não tem o mesmo peso das críticas do Vitinho, não, tá? Não tem. E, na minha opinião, o Marinho atua bem pior do que o Vitinho. Não é? É muito pior do que o Vitinho. Muito. O Mário Malagoli falou aqui, ó, foi até falado de pulgar na zaga. Ele tá louco, aí ele quer aí, meu amigo. É mais uma. Meu Deus do céu, cara. Eu não quero nem ver, Túlio. Eu tô falando para você, na moral, eu não quero nem ver se esse cara colocar o Pulgar na zaga. Aí é. O Pulgar não consegue jogar bem contra o Bangu, ô Túlio. Aí é mais uma multa aí pra gente pagar. Mexe Nasa, Pulgar de peso, reforço. Pô, cara, tem certas declarações que a gente escuta e pensa assim, é melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Pulgar, com todo respeito à história dele, é jogador e tal, a gente aqui, é muito bom que fique claro que a gente não critica o ser humano, né? O homem. A gente critica o profissional, ou elogia ou critica, né? Mas o fato é que o Pulgar, pô, se alguém lembrar de uma boa partida que ele fez aí no Flamengo, me avisa, porque eu não vi nenhuma. Pô, mas é um jogador experimentado. Tá, mas não adianta ser jogador experimentado. Não adianta ser um jogador que, o cara foi campeão da Champions League. Tá bom, legal, é um referencial, mas, irmão, para jogar no Flamengo, e aí, modéstia à parte, não é qualquer jogador. Mas o cara jogou na seleção do país dele. Beleza, mas eu vou falar de novo, não é qualquer jogador. A gente está vendo aí alguns jogadores, por exemplo, o Vitinho, né? Alguém falou aí do Vitinho. O Vitinho, quando ele explodiu e tal, o Vitinho é um cara muito técnico, né? O Vitinho é um jogador muito bom, mas ele não encaixou no Flamengo. O Vitinho não conseguiu encaixar no Flamengo. Ô Nazário, mesmo sem o encaixe do Vitinho fez gols importantes, Vitinho decidiu campeonatos, por mais que seja carioca, decidiu, entrou em alguns jogos em 2019, faz um gol contra o Inter, lá dentro do Beira-Rio, um gol de fora da área, que a bola bate na trave e bate no chão de novo. Se a gente for comparar o mau momento do Vitinho com o mau momento do Marinho, tem uma distância aí muito grande, né, Nazário? E em 2021, eu me lembro que eu fiz esse jogo com o meu querido Poeta. Eu narrei o jogo Grêmio e Flamengo. 3-0 Flamengo, cruzamento do Vitinho na risca da lateral, ele cruzou a bola, e aí o Rodilenda de cabeça, irmão, 3-0 Flamengo, e aí assim, o Vitinho não encaixou, mas fez alguns jogos que foi importante. O Marinho não conseguiu fazer nenhum jogo importante. O Pulgar, embora tenha jogado pouquíssimas vezes, mas jogou pouquíssimas vezes porque não encaixou, gente. Porque se tivesse, chegou, arrebentou, coisa e tal, ia estar jogando. Ia estar com status de titular. O fato é que a gente não conseguiu ver no Varela, não conseguiu ver no Pulgar, jogadores que foram comprados, negociados no ano passado, que, inclusive, o projeto era que eles fossem ser utilizados esse ano. Mas não consegue, não dá, que a gente está vendo. E aí, é incrível, né, cara? Ninguém consegue fazer uma avaliação, uma auditoria, um levantamento, um relatório, uma investigação de como se é contratado o jogador, o início da conversa, o meio, e até bater o martelo lá e alguém assinar, porque tinha que haver, eu acho assim, toda e qualquer empresa, a gente na vida está tomando um caminho, está dando errado, irmão, a gente vai optar por outro, a gente vai ter uma outra opção. Agora, não adianta, mas a gente está com dinheiro, mas não pode, a gente não pode, porque está com dinheiro, contratar errado. Não dá mais, o Flamengo chegou num nível que não pode ficar dando tiro na água, tem que dar tiro certeiro. Esse papo de trazer o cara da Europa com mais de 30 anos. Gente,
Isso é convenção, isso é trabalho de time que está na bancarrota, está quase quebrando, a torcida está querendo matar os dirigentes, e aí a salvação da lavoura é contratar um medalhão. Pô, não vai muito longe, é só olhar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está com a dívida bilionária, passou de 1 bi. E os caras não sabem como vão pagar. Porque montaram um time, fizeram lá estão fazendo o estádio, não sei o que lá, e não tem como pagar. Porque não é campeão de nada, a não ser o Mineirão lá, o estadual mineiro, e acabou. Não pega brasileiro, não pega Libertadores mais, não pega Copa do Brasil, e isso é dinheiro que não entra. Então, esse processo, essa enganação de chamar o cara, porra, e assim, ficou muito claro que isso não cabe mais no Flamengo. A gente acabou de vender um garoto que estava consolidado no time do Flamengo. Ele era uma peça vital, fundamental, essencial para o esquema tático do Flamengo, com 22 anos, ganhando 250 mil, que tiraram de 50 para 250, foi uma novela. E a gente estava oferecendo um cara para ganhar 1 milhão e blau, contrato de 4 anos, e sabe-se lá o que mais ia ganhar esse cara. Então, isso é uma matemática imbecil. Não cabe mais, não dá. O Flamengo não tem mais espaço para amadorismo. A gente tem que crescer, não regredir. E o movimento que o Flamengo vem fazendo é o Flamengo está parecendo, sabe o quê? Com todo respeito ao funcionalismo público, mas está parecendo aquela repartição pública que tem os caras lá que trabalham há 30 anos, carimba o papel, e você chega e o cara fala que agora a gente não vai mais atender, que a gente vai almoçar. Está parecendo repartição pública com aqueles funcionários viciados. O Davi Luiz parece funcionário público, o Vidal. Cara, o que justifica o Vidal estar ganhando mais de 1 milhão no time do Flamengo? Um time que precisa produzir. Pô, e não me digam que o Vidal está produzindo, porque não está, cara. A melhor definição do Vidal foi a que o Petit falou. Ele entra com o jogo ganho, toca de lado, toca para cá, toca para lá, toca atrás, dá um carrinho, a galera, porra, grita, Vidal, e acabou, ele não produz. Mas ele não é agudo. Mas o bom foi ter falado isso quando o Flamengo era campeão com ele. Isso. A gente não fala do Vidal agora que o Flamengo tá desse jeito. A gente já fala do Vidal antes, para você ter um cara que faz o que o Vidal faz, ganhando 1 milhão e pouco, pô, entrando no segundo tempo, tocando a bola só para onde ele sabe que não vai errar o passe, né? Aí é mole, pô. É mole. E o pior, né? E a gente falou isso lá atrás. E o pior de tudo é que tinha gente que falava o seguinte: porra, Vidal, 100% de passe certo. Meu irmão, o cara é um monstro. Eu também acerto, né, Nazário? Ele só toca onde não tem. Ele só toca onde não tem uma linha de passe fechada, pô. Ele só faz o passe aonde ele tem nenhuma probabilidade de errar. Exatamente, o cara não é agudo. Então a gente não precisa mais disso, cara. Isso aí é papo para time que está na bancarrota, está complicado, precisa de um jogador para calar a boca da torcida e as coisas não acontecem. Pô, não dá mais para fazer isso. E aí a gente continua com essa celeuma, essa novela, essa coisa. E aí tem que ficar ouvindo, sabe, esse papo de Varela, porra, de Pulgar, de não sei. Porra, meu irmão, não dá, cara. Eu não sei como é que pode. A gente está numa situação que era para a diretoria ligar o sinal de alerta, botar a cara e falar: nação, a gente chegou num momento crítico. Olha só, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhou uma partida. Já perdemos 6 pontos. Isso faz muita falta lá na frente. Então, olha só, a partir de agora a gente vai fazer aqui uma operação padrão, vamos botar todo mundo junto, vamos fazer uma comissão, a gente vai consertar, a gente precisa consertar. Seja humilde, bota a cara e fala: ó, a gente fez o problema, a gente arrumou o problema, agora a gente vai dar a solução. E é isso, vai errar, mas, pô, bota a cara, fala. A gente não vê isso, e aí, vida que segue. Vamos lá, vamos continuar a sofrer até acertar as pontas.
A verdade é que se o Vitinho se chamasse Vitezo, né, o Vitose, Viterino, né, aí, porra, ia ser maravilhoso. Você vai falar, porra, o maluco joga pra caralho. Juan Vitor. Juan Vitor, aí ia ser... Pablo Vitor, Pablo. Porra, ia ser um negócio... Ontem eu tava vendo um negócio de um nada contra o garoto, mas acho que ele é africano, que o Flamengo contratou pra base. Eu tenho certeza absoluta que ninguém nunca viu jogar. Irmão, uma babação de ovo. O cara teve no Maracanã, cagaram. A imprensa inteira cagou pro cara no Maracanã. Né? Ninguém registrou o cara. Ninguém. Porra, aí ontem, né, souberam que ele foi no Maracanã, o cara postou uma foto, ele assistindo o jogo com o Marcos Braz, várias matérias. Flamengo contador, não sei nem que se falar o nome do cara aqui. Sei que, parará, eu fulano e tal. E sei que. Porque o cara é estrangeiro, meu amigo. Se é um brasileirinho, coitado, né? Mas, porra, ele ia ter nem... né? Cagou, o cara tava lá no Maracanã, assistiu o jogo lá, do lado do Braz e do Espindo, cagaram pro cara. Aí descobriu que o cara era um africano que veio de fora, não sei o que, agora estão aí, né? Essa parada, né? Ó, Mário Malagoli, Alexandre Paca, Alisson Silva também, Yuri Reis, William Pereira, falando aqui, né, do Vitinho, João Gomes, um abraço para vocês são 1000, valeu, William, tamo junto, Yuri Reis também aqui comentando, o Alisson Silva, agradecendo geral, né, que fechou aqui com a gente, né, e tá comentando, compartilhando, agradecer ao Rafael Pinheiro no comando da produção, ao Petit, ao Mestre Nasa, amanhã estaremos de volta com o pré-jogo, né, mais cedo a gente tem um embarque, né, tem um embarque durante a tarde, e amanhã tem um pré-jogo também, então fiquem colados e ligados aqui no Coluna do Fla. Tudo nosso, né, rapaziada? Nada deles e vamos que vamos, né? As notícias estão chegando, os antes que estão muito preocupados. Ó, hoje só quero dizer o seguinte, torcida do Fluminense, estamos classificados, vai ser fácil, nosso freguês. Eu gosto assim, eu gosto quando a autoconfiança está lá em cima, né? Muito bom, o Atlético Mineiro ano passado foi a mesma coisa, eles acharam que iam nos amassar e é assim que a gente gosta. E vamos que vamos, tudo nosso e nada deles. Valeu, produção. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações.